Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um podcast do Metanoia Racional. E essa semana nós vamos falar sobre Natal. Bom, porque essa semana é semana de Natal. E tem eu, Matheus Lima Mota. Eu sou Ellen Tyson. E eu, Maurício Tyson. E a gente quer bater um papo aí com você sobre esse assunto. Então fica aí com a gente. A gente, não sei quanto que você está ouvindo esse podcast, mas a gente está lançando antes do Natal de 2020. Mas serve para qualquer Natal. E assim, a gente quer falar nesse podcast do porquê, principalmente sim, porquê nós achamos que deve se comemorar o Natal. Bom, acho que pode começar, né, Maurício? Tu pode ir começando aí, tu pode falar. É igual aquele negócio de trabalho em grupo. Então, a gente vai fazer aqui uma apresentação, a gente vai falar sobre o assunto. Então, tá aí. Então, primeiramente a gente vai, eu acho que o ponto mais interessante da gente comemorar o Natal, a gente vai ver que a Bíblia ela não diz nada nem a favor e nem contra. Então, há pessoas que defendem que não se deve comemorar o Natal, e há pessoas que defendem que deve comemorar o Natal. E a respeito do Natal, claro que antigamente, igual eu estava até conversando com o Matheus agora há pouco, existia uma festa pagã, que era comemorado o deus Mitra, que era o Sol, Deus Sol, e com o tempo, e era comemorado na data de 25 de dezembro, e com o tempo, acho que no ano 440, depois de Cristo, essa data também foi colocada na comemoração como Natal, que seria uma festa cristã. E muitos consideram que essa festa foi tipo que eles pegaram essa outra festa que era pagã e copiaram. Mas o sentido da gente comemorar o Natal não tem nada a ver com a festa pagã. Porque, claro que dezembro não foi a data, pelo menos pelo que, se a gente for ler a história e a Bíblia, claro que leva a crer que não foi dia 25 e como de fato eu acho que não foi dia 25. Mas também a gente não pode afirmar uma data certa, que a Bíblia não vai te dar uma data certa, mas provavelmente foi mais para o meio do ano, para os meses mais para o meio do ano. Mas a gente, deixando isso de lado, que não é nem uma questão que a gente vai aqui estender, mas comemorar o Natal, eu acho que vai muito da intenção da pessoa, porque antigamente naquela cultura pagã eles comemoravam o Deus Sol, mas nós cristãos hoje nós não comemoramos a data 25 de dezembro, a gente comemora o nascimento de Jesus. E como essa data já vem de bastante tempo sendo comemorado o nascimento de Jesus, todo o mundo inteiro gira em torno desse dia ser o nascimento de Cristo. Então as pessoas estão mais voltadas para esse assunto. E nós cristãos, como deixamos passar essa data, 25 de dezembro, por outras questões, por questão de ser na mesma data de 25 de dezembro, ser uma data que era de origem pagã, que essa data nem é comemorada mais hoje como paganismo. Esse Deus já foi esquecido há muito tempo. É só a história que conta. Eu acho que se tiver alguém que comemora esse Deus ainda, seria muito poucas pessoas. A gente só ouve falar por causa dessa história mesmo de não, mas é porque é 25 de dezembro, é por causa de um Deus. Mas ninguém comemora. A gente converteu a data. A gente foi lá, só faltou batizar e dar envelope de dízimo pro dia 25 de dezembro, porque convertemos. E aí o interessante, quando nós mudamos o nosso pensamento, não em comemorar a data 25, mas sim o nascimento de Cristo. Mas por que não comemorar em outra data? Porque já imagina a gente comemorando Natal no meio do ano, que coisa estranha. O que vocês estão fazendo nessa festa aí
por que vocês botaram pisca-pisca agora? Vou botar assim, pra quem enfeita a casa, não teria muito sentido. Ia parecer que a gente tava maluco, tinha que tomar gadernal. Então, o que a gente vai falar aqui? Essa data é uma data que todo mundo está voltado para isso. Então, eu acho que é um ponto interessante a pessoa divulgar mesmo como o nascimento de Cristo. Não que foi nessa data, não. Mas comemorar o nascimento de Cristo e não a data do nascimento de Cristo. Acho que o mais importante é isso. Eu acho que assim, acaba caindo naquela mesma história que a gente falou lá mais no começo do ano, sobre a Páscoa. Porque assim, aí acaba se discutindo muito. Eu não comemoro porque o pessoal tornou a data comercial, ou porque tinha lá, era comemorado uma outra coisa. A gente acaba fazendo muito por causa do outro e lutando muito, enquanto a gente poderia estar aproveitando a correnteza e tirando proveito disso, né? Aproveitando e tirando proveito. Mas a gente assim, é uma época que está todo mundo mais sensível a as questões familiares, a questão emocional. As pessoas estão mais... Falar sensível, né? Parece que a gente vai se aproveitar. Mas, assim, é que as pessoas estão mais receptivas. Elas estão mais acessíveis a gente tocar em alguns assuntos. Falar sobre Jesus na data em que todo mundo comemora, mesmo quem não comemora o nascimento de Jesus, não crê em Jesus, acaba comemorando o Natal de alguma forma. Então, mas aproveitando o feriado. A gente aproveitar esse momento para falar sobre Jesus, eu acho que assim, é muito propício. Eu acho que acaba sendo uma burrice não aproveitar. A gente não se valer dessa oportunidade de falar um Feliz Natal no sentido de, olha, Jesus nasceu, de aproveitar e falar que o porquê ele nasceu, o porquê que ele teve que vir, porquê que ele teve que vir se tornar como um homem, como a gente, ter que sofrer como nós sofremos e até mais. Então acho que isso é o momento propício, e a gente celebrar que o Deus, o Emmanuel, esteve entre nós, é fantástico. Assim, eu acho que muitas das vezes é até uma falta de fé minha, ou eu não estou julgando quem não comemora, mas assim, é uma falta de fé minha, uma falta de gratidão a Deus e celebração por aquilo que ele fez. E assim, a gente comemora tantas outras datas e a gente encontra muita gente que não quer comemorar uma coisa que é tão especial, que simboliza o nascimento de Jesus. Não é uma coisa, por mais que não seja a data, não é um evento qualquer. Não. É uma coisa muito importante. Se a gente parar para pensar, se ele não tivesse nascido, a gente não estaria aqui, provavelmente. Ou se tivesse, a gente estava com a vida toda acabada. Então, assim, o nascimento dele foi uma coisa tão grande que trouxe vida pra gente. E a gente não poder comemorar isso, eu não entendo por que não pode. E essa discussão de por que não comemorar e por que comemorar, Paulo em Romanos ele fala sobre isso. Se a gente for parar e ler em Romanos no capítulo 14, versos 5 e 6, está escrito: há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere todos iguais. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Então, tipo assim, cada um vai ter a sua mente, cada um tem que estar convicto. Agora, aí ele vai concluir esse pensamento no capítulo 22, eu vou até concluir esse pensamento aqui, como ele concluiu. Está escrito assim: assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, na questão data, isso vai muito da consciência de cada um. Se você é contra comemorar, não comemore. E se a pessoa está comemorando, deixa ela comemorar, igual nós comemoramos. Então, deixa a gente comemorar. Você não gosta, não precisa. Infelizmente, é aquele negócio. Você está perdendo uma chance de comemorar aquilo que Jesus fez por você. Mas eu comemoro outro dia. Então tá bom. Mas a visão que a gente tem, uma visão mais ampla do mundo, é nessa data. Então, tipo assim, todos poderiam
conforme foi falado que todos estão voltados a isso, seria uma chance a mais de você ter, tipo assim, mais ganho, no caso de questão de pregação do evangelho. Então eu acho que o pensamento é esse que Paulo deixa aqui em Romanos, é que faça do jeito que você, desde que você não se condenar naquilo, faça. E se você se condenar, não faça. Você tá sentindo que mas respeitando o você outro. tá sentindo que é uma coisa errada? Não, eu acho errado. Tá? Se assim, se não for por fé, é pecado. Mas se não estiver fazendo por fé, se torna pecado. Mas se não quiser também usar o dia 25 de dezembro, tem os cristãos orientais, e acho que os cristãos ortodoxos também, eles celebram no dia 6 de janeiro, tá? É uma boa ideia, então. Aproveita a data 6 de janeiro. O problema é que muitos que não querem comemorar no dia 25 também não tiram uma outra data pra comemorar. Deixa passar em branco, como se não tivesse nada. Passou o ano todo, não comemora, não fala, nossa, vou tirar hoje o dia para celebrar porque um dia Jesus nasceu. E aí chega, não faz isso dia nenhum do ano. No dia do aniversário dele ele faz, porque ele é uma pessoa importante para ele mesmo. Aí chega no final do ano também, no final do ano também não vou comemorar o nascimento de Jesus porque eu não concordo. Ele passou o ano todo, o dele ele comemorou, mas o de Jesus não. É interessante também a gente pensar, conforme foi falado aqui, sobre a gente comemorar o nosso aniversário. Existe, se a gente for parar e pensar, isso aconteceu até há poucos dias agora, com o aniversário de uma que a gente foi de 15 anos, que não foi comemorado na data devido à pandemia ou alguns outros problemas. E foi comemorado um mês depois, mas a gente mesmo assim foi lá e comemorou o aniversário daquela menina. Então, o que eu acho interessante disso? Se nós formos parar e pensar, para nós pessoas, se nós não comemorar no dia, às vezes nós deixamos para comemorar depois, às vezes nós comemoramos alguns dias antes, igual o meu aniversário esse ano foi comemorado um dia antes. Então, tipo assim, por que o de Jesus tem que ser aquela data certinha? Não, eu só comemoraria se eu tivesse o dia certinho que ele nasceu. Então, tipo assim, é uma data que todo mundo tira para comemorar ele. Mas antigamente tinha festa pagã. Problema de quem fazia a festa pagã. Nós não estamos comemorando a festa pagã. Eu gosto de pensar assim, a faca, tem quantas pessoas que se matam, né, a facada? Ou quantas pessoas morrem a facada? Mas não é por isso que eu paro de usar a faca para cortar o que eu preciso. Tanta gente usa a data para comemorar, usava, né? Eu não vejo tanta gente mais usando o 25 de dezembro para comemorar, a não ser o nascimento de Jesus ou qualquer outra coisa com a família. Aqui, né? Porque, voltando, tem gente que não comemora o nascimento de Jesus, eles comemoram um feriado em que eles vão comer muito e beber. Mas nós estamos celebrando o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. E assim, não tem uma questão de data. E é até por isso, igual o mesmo estava falando, que a gente não celebra o 25 de dezembro. E isso a gente até entende porque não está dito na Bíblia o dia. Né? Assim, não, porque quantas coisas igual lá. E ele tornou-se rei no mês tal, do ano tal. Se a gente pegar lá reis, vai estar várias vezes. E o rei do ano de tal assumiu em tal momento, assim. Por que o nascimento de Jesus, que foi tão importante, é um marco, né? Na humanidade, na história da eternidade, talvez. Foi um marco tão importante, por que não chegou e falou, não, foi tal dia? Por causa disso, eu acho que iriam acabar adorando o dia, ia falando, não, hoje é um dia santo. Não... Iriam idolatrar o dia e não... E acabar esquecer do principal, que é Jesus. E a gente pode até ver isso dentro da própria Bíblia. Desculpa. Não, vou falar. Porque se Deus quisesse que fosse dito a data, seria dito a data. Então eu creio que Deus não quis por isso. E assim, a gente pode tirar na própria Bíblia. Nos tempos de Jesus, o sábado era quase que idolatrado.
Não era o sábado que servia as pessoas. Jesus mesmo disse, não é vocês que estão servindo ao sábado, mas é o sábado que deveria servir a vocês. A gente ia acabar servindo ao dia e não o dia servindo a gente para comemorar e aproveitar. É interessante também ver que igual o corpo de Moisés. Ninguém achou o corpo de Moisés quando sumiu. Por quê? Se achassem, provavelmente eles iam venerar o corpo dele. Então, é a mesma coisa. A mesma coisa se a gente soubesse o dia certinho. Aí sim eu acho que seria pecado a gente comemorar o Natal, porque nós não ia comemorar Jesus de jeito nenhum, a gente ia comemorar o dia. Porque assim, já não sendo uma data que está na Bíblia, muitas pessoas acabam esquecendo de Jesus, imagina. Sim. Aqui eu achei interessante aqui sobre quem não comemora o Natal, são algumas coisas alguns argumentos que eles usam. O primeiro é que a Bíblia não ordena que celebre o Natal, mas a mesma Bíblia que não ordena não proíbe. Então seria um argumento que de certa forma é fraco. Mas cada um, é igual eu falei em cima, cada um usa o seu pensamento. Aí tem aqui um que não existe indicações que os primeiros cristãos celebravam o Natal. Tá, a gente realmente não encontra na Bíblia, não vai encontrar que os primeiros cristãos comemoravam o Natal. Jesus não nasceu em dezembro, que foi o que a gente falou. A gente não tem nem como saber o mês certo que ele nasceu. A gente pode fazer tipo assim, você vai começar a calcular as palavras ali que eles foram ditas sobre o clima, para você chegar a uma conclusão de mais ou menos que mês ele tenha nascido. Então, não foi muito no inverno, não foi muito no verão, então a gente vai chegar por ali. A celebração Natal tem origem em festas pagãs, que foi o que a gente falou. E uma aqui que eu achei muito interessante, é que fala sobre as árvores de Natal são proibidas nas escrituras, em passagens como Jeremias 10, 2 e 4, Jeremias 3, 13. Só que talvez a pessoa tenha interpretado errado, porque lá quando vai falar sobre a questão de árvores, fala mais quando a pessoa pega a madeira para construir ídolos. E a questão árvore de Natal hoje é mais usada como um objeto de decoração e não como um objeto de veneração. Ninguém vai parar na frente da árvore de Natal e ficar orando. É só para enfeitar mesmo, para ficar bonito. Você bota as luzezinhas, é só para isso. Então a pessoa tira conclusão. É a mesma coisa que eu pegar uma toalha e colocar numa mesa para enfeitar a mesa. A gente só tá enfeitando a mesa. Só assim, uma decoração. É algo para trazer a lembrança, criar o ambiente, né? A gente sentir que tá numa época de Natal. Um vaso de flor, é a mesma coisa. É igual quem faz aniversário e bota balão, bota bexiga. É só uma coisa de decoração. A gente tá adorando o balão, a bexiga. A gente só tá usando aquilo como É uma coisa que faz lembrar a época. Aí também é que o Papai Noel é o mito, tira o foco de Jesus. Aí depende de que você está comemorando, se é o Papai Noel ou se é Jesus. Aí depende muito da cabeça também, questão de pensamento. Eu até, assim, em novembro tinha pensado a gente falar um pouco também sobre o Nicolau, para bispo, esqueci de que cidade, mas aí fica pro ano que vem. Qualquer coisa a gente grava o ano que vem, já deixa guardado essa gravação. Mas, porque ele era um bispo e se eu não me engano, ele participou de um dos concílios que foram muito importantes. Agora não lembro se foi o de Nicéia,
não lembro qual concílio ele participou. Mas ele acabou que teve uma certa influência para a forma que nós entendemos a Bíblia e a fé cristã até hoje. Mas é de fato, é só assim, aí vai depender de você, é igual ir no culto. Eu não vou mais na igreja porque o pastor tá lá no púlpito. Então, aí tu que tá escolhendo quem que tu vai adorar, né? Se é o pastor ou se é o Jesus, ou se é o Papai Noel ou se é Jesus. Acaba partindo de uma escolha própria. Sim. Aí, o que a gente que comemora o Natal faz, que foi até citado? A gente às vezes também vão levar para o lado. Muitas pessoas vão assim, a gente não vai comemorar o Natal, porque foi até falado por causa do capitalismo, a gente vai comprar muita coisa, consumismo. Mas aí que vem aquele pensamento: o que nós estamos comemorando? Se é o Natal, se é a compra, se é a troca de presentes, ou se é a comida. Muitos estão fazendo. Até às vezes a gente deixa cair no esquecimento e acaba fazendo isso e deixando um pouco de lado. Mas aí é uma questão da gente parar, raciocinar e pensar, porque é a época de se pensar no nascimento de Cristo. E como todos os meses deveria ser pensado no nascimento de Cristo. Mas, tipo assim, é a época chave que todos tiram para pensar nisso. Então, a gente deve comemorar assim o nascimento, como a gente deve comemorar a Páscoa, como a gente deve comemorar ele todo dia. E o povo judeu, que é da onde Jesus surgiu, era um povo que gostava muito de festas. Eles tinham uma cultura que era festiva. Eles faziam muitas festas. Então, só que tipo, eles iam fazer tudo para a glória de Deus. Então, nossas festas, mesmo que caiam no dia de santo, porque existe vários dias santos, então, mesmo que a Páscoa caísse dia de festas pagãs, mesmo que o Natal caísse dia de festa pagã, não é isso. É igual meu aniversário. Cai no dia da bandeira. Vamos botar que caísse no dia de, sei lá, de uma entidade pagã. Eu não ia comemorar meu aniversário porque é dia de uma entidade pagã, então eu tenho que mudar o dia do meu aniversário. Não, eu vou comemorar do mesmo jeito, estou comemorando meu aniversário. A mesma coisa é o Natal. Ele não nasceu dia 25, mas também há probabilidade dele ter nascido em dezembro, independente da data. Mas não há certeza de uma data certa. Mas foi o dia que o mundo todo comemora, então a gente passa a comemorar. É só a gente comemorar o nascimento de Jesus, não vamos comemorar o sol. Vendo aqui, e já vi algumas outras vezes, sobre isso, quando vai se defender, né? Porque a gente acaba celebrando no dia 25 de dezembro, é porque, assim, há quantos séculos os cristãos já estão comemorando nessa data? Mas lá atrás, de fato, muita gente se usava nessa data, e pode ser que alguns cristãos se acabaram em algum momento pegaram, vamos aproveitar essa data mesmo. Mas entra lá também a questão que a gente está falando ali na parte da Europa. Então era uma época nesse período aqui de dezembro, né? A gente tem a mudança da estação lá na Europa, eles têm a mudança do outono para o inverno. Então, assim, a gente vai ver que muitos cristãos comemoravam nessa data. A gente olha ali, eu estava vendo aqui, Clemente de Alexandria, no 2º século depois de Cristo, ele vai dizer que os cristãos comemoravam o nascimento de Jesus e o batismo dele. Eles achavam que foi na mesma época, mais ou menos. A gente nem comemora mais o batismo, a gente só comemora o nascimento de Jesus mesmo. Já no 4º século, no 5º século, o Agostinho, né, o Santo Agostinho, ele já vai dizer que ele até, acho, pelo que eu estou lendo aqui, na Monergismo. Então, quem quiser depois ver, é uma editora, eles têm bastante publicações boas e interessantes de pensamento teológico e tal. No site da Monergismo, texto sobre Natal, e eles aqui estão dizendo que o Agostinho, ele até afirma que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro. Ele estava mais perto do nascimento de Jesus do que a gente, né? Ele foi no século V, a gente está no século XXI, então ele estava mais perto. Só 500 anos de diferença.
A gente tá mais de 2 mil. Mas assim, a gente vai ver depois também, no século XVI, né, em 1500, e lá os seus quebrados, a gente tem a Reforma Protestante. E eles vieram quebrando várias tradições, pegaram, não, isso daqui é tradição humana, não está ligado à Bíblia. Tira isso. Essa daqui é outra tradição humana, não tem mais essa necessidade, tira isso, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o Natal eles permaneceram. Então, se várias pessoas que se fundamentaram na Bíblia e tentaram trazer algo para restaurar a fé, né, no protestantismo, e eles pegaram e não viram a necessidade de excluir o dia 25 de dezembro como uma data a ser usada para celebrar o nascimento de Jesus. Eles não viram que isso era prejudicial, e séculos se passaram e continua a ser a grande maioria dos cristãos entendendo assim, eu vou revolucionar, é eu que vou mudar o entendimento, né? Então, assim, acaba ficando uma coisa complicada. Eu estou pegando, quase 2 mil anos de teólogos estudando, que pessoas se dedicam a vida só nisso. Aí eu, Mateus Lima Mota, vou pegar e vou chegar... Não, eu vou revolucionar. Eu estou mudando, porque eu descobri algo que ninguém nunca viu. Ninguém nunca descobriu. Às vezes é um pouco complicado. Também é interessante também pensar de uma forma, porque a gente sabe que a gente está chegando no fim dos tempos, e acho que uma das coisas que a gente está vendo aí no mundo é que aos poucos eles vêm apagando assim toda a história de Cristo. Claro que da mente das pessoas, não tem como apagar a história dele, porque o nosso ano é dividido no nosso calendário, é dividido em antes e depois de Cristo, mas eles já tentaram tirar isso, eu sei que já tentaram tirar esse antes e depois de Cristo, e eles vêm lutando para apagar toda a história de Cristo. Imagina vamos botar que durasse mais 100 anos, se eles conseguissem tirar todos os resquícios do nascimento e da morte de Cristo, todo sinal que Cristo existiu. Provavelmente daqui 100 anos nós teríamos uma população que não acreditaria mais em Deus, ou acreditaria em deuses, que voltaria ao paganismo. Então eu acho que de certa maneira aquelas pessoas que não comemoram o Natal, até não a data, mas o nascimento de Cristo, elas contribuem para que isso venha a aumentar, porque o que o diabo mais quer é que a gente venha tirar o nome de Cristo, que é o principal da história. Então, tipo assim, se o nome de Cristo for apagado da mente das pessoas, o que ia ser da gente? Tipo assim, pensa se daqui a 100 anos toda a história de Cristo fosse jogada na cabeça das pessoas que isso não existiu, ou de uma certa forma apagado. Aí, não vamos comemorar a Páscoa, esquecemos então da morte e ressurreição de Cristo. Não vamos comemorar mais o Natal, esquecemos que um dia ele nasceu. Daqui a pouco falta, mas nós devemos pregar o Evangelho. A gente sabe que caminha para vir uma perseguição e um dia a gente não poder mais falar livremente. Então o que acontece? Se tudo for apagado, pronto, acabou. Aí não vai existir mais história, a gente vai criar uma geração, nem vou falar ateia, não, a geração que não tem Deus, não tem Jesus, não tem mais nada para se seguir porque, em base de fé. Aí a gente vai deixando essa chama morrer, né? Esses marcos, essas coisas que acabam, não é palpável, mas se a gente deixa essas coisas que interferem no nosso cotidiano, porque celebrar o Natal, celebrar a Páscoa, isso acaba interferindo no nosso cotidiano. Se a gente tirar essas coisas, acaba virando o Evangelho se torna algo abstrato. É só algo que está em nossas mentes. Se a gente permite isso acontecer, acaba virando uma história como qualquer uma outra. Fica como uma história dos 3 porquinhos, uma história da Branca de Neve e os 7 anões, que é uma história abstrata. É algo que só está em uma fábula, né? Um pensamento, é algo ficcional. Se a gente não permite
ter essa interferência em nosso cotidiano, esse impacto em nossas vidas, de fato, é algo que não tem efeito, perde-se o valor. E conforme a gente vem falando, tipo, se você comemora o Natal só pela comilança, é uma forma de você estar, tipo, criando uma adoração à comida, ou adoração ao dia 25. Aí sim estaria errado. Agora, se você comemora realmente, você tem aquele momento que você para com a sua família, você conversa sobre o Natal, você presta culto, vai na igreja no culto de Natal, você tira um momento de adoração, você está comemorando o aniversário de Jesus, independente dele ter nascido dia 25, ou dia 6 de janeiro, ou dia 10 de junho, independente. Só não vou falar dia 31 de fevereiro, porque não existe. Mas, independente de qualquer data que você venha, que ele tenha nascido, esse é o dia que você vai comemorar o nascimento dele. Não pela data do nascimento, não pelo aniversário em si, mas por ele ter nascido. Por enquanto, eu não fui em nenhuma igreja que chegou lá e pregou sobre Papai Noel, sobre a árvore de Natal. Sempre chego lá e eu vejo pregação de festa, sobre Jesus. Então, por mais que tenha todas essas coisas que impedem, que tiram o foco de Jesus, a gente chega lá e a gente não vê ninguém falando disso. Não, eu já até falei de Papai Noel em alguma pregação de Natal, mas não no Papai Noel comercial e não só dele, né? O foco era Jesus, que é Natal, o nascimento de Cristo. Se a gente for parar para ver, o Papai Noel é como Jesus. O Papai Noel dá presente sem querer receber nada em troca. Jesus, quando ele foi na cruz, ele deu a vida pra gente, sem esperar nada em troca. A ideia do Papai Noel, é lógico que se criou várias coisas, mitos em volta. Eu até estava conversando com o Sueli depois de assistir aquele filme Crônicas de Natal 2, da Netflix, que a gente vê que esse Papai Noel que eles criaram, que existe até, que assim, não, é o São Nicolau que vive até hoje, ele entrega presente. Você vê que é uma história inventada porque tem vários furos e cada um conta de um jeito para tentar tapar os furos. Mas, na sua essência, o Papai Noel ele seria um ótimo cristão, porque ele é alguém que faz o bem sem olhar a quem. Não, ele só olha que a criança má, a criança má ele dá carvão. E a criança boa ele dá presente, e ele ajuda os pobres. Então acaba sendo um cristão que todos nós deveríamos ser. Agora, como que a gente deve celebrar o Natal? É o que o Maurício falou. A gente não pode celebrar o Natal só pela comida, mas usar a comida por celebrar. Quando a gente olha o povo de Israel, tudo que era festa tinha comida e bebida. Tudo quanto era festa. Então, assim, e a Bíblia várias vezes vai dizer, né, que quando a pessoa estava alegre, ela se alimentava. E quando a pessoa estava triste, ela cortava a alimentação. Tanto que o jejum, a gente faz o jejum com tristeza. Olha, Senhor, isso aqui eu não quero. Se isso aqui não acontecer, Jesus mesmo vai dizendo, vocês só vão jejuar quando o noivo não estiver com vocês mais, porque vocês vão estar clamando que o noivo volte. Por tristeza, a gente não se alimenta por tristeza. Olha, tá tão ruim que eu não quero nem comer. No céu fala sobre banquete. No céu vamos ter banquete. Então tudo que todas as vezes que a gente se alegra, a gente nutre o corpo. Então, independente das condições que a gente tem, a gente vai se alimentar. A gente reúne a família, porque a gente quer celebrar com quem a gente gosta. A gente quer espalhar o bem, principalmente por aqueles que a gente gosta. E é lógico, assim, a gente já falou da árvore de Natal aqui. A árvore de Natal, ela foi nas igrejas. Eles colocavam a árvore lá para enfeitar. Inicialmente não era nem para Natal, era para falar lá do jardim, né, do Jardim do Éden. E depois eles foram acrescentando. Se não me engano, foi o próprio Martinho Lutero que começou a botar luz na árvore, porque um dia ele tinha ido ajudar a fazer um parque, e aí voltando ele olhou as estrelas no céu por meio das árvores, e ele pensou, no dia que Jesus nasceu deveria estar assim, e ele começou a botar luz no meio da árvore. Então várias coisas a gente usa e não sabe por que, acaba dizendo, não, isso é do diabo, isso foi o diabo que colocou.
enquanto a gente poderia estar usando essas ferramentas para adorar a Deus. Sim. É até interessante, eu ouvi uma brincadeira essa semana, eu vi um meme que a pessoa falava assim: nossa, mas você tá usando camisa assim? Essa camisa é do diabo. Aí o rapaz vira assim: essa camisa é minha, se o diabo quiser uma, ele que compra dele. Essa eu paguei. Mas é isso aí. Aí aquela. E eu vou provar pra vocês que não comemoram o Natal. Vou provar pra vocês agora que vocês estão comemorando o sol, independente de que data tenha nascido. E até a gente está comemorando o sol. Então vamos lá. Ele tá falando uma heresia agora, meu Deus. Não é heresia não. Agora eu vou explicar a vocês. Se vocês forem ler em Malaquias 4:2, aí vem a história do sol aqui. O sol que eles comemoravam lá era o sol de mentira, era o Deus Sol, aquele que não tem poder de fazer nada. Mas a gente passa a comemorar esse sol aqui, ó. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará sobre nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então a gente pensa aqui agora. A gente deixou aquela comemoração que era do sol de mentira para comemorar o sol de verdade, que é o sol da justiça, Jesus. Então vocês também estão comemorando o sol, independente que vocês estão comemorando aquele sol, mas vocês estão comemorando este sol. É igual domingo na igreja a gente comemora o sol, Jesus, a brilhante estrela da manhã. E sobre essa história da árvore, eu até pesquisei aqui mesmo, essa história da árvore de comemoração e botar a árvore, começou na família cristã protestante. Então não tem nada de vir daquela cultura, tipo assim, aquela cultura é uma cultura específica. Tinha traços ali, o que havia naquela cultura. A primeira coisa que a gente vê é que a comemoração de hoje não tem nada a ver com a daquela época. A daquela época, eles faziam orgias, era festa com coisas bravas, sacrifícios e outras coisas. E hoje não, a gente comemora. O Natal é o nascimento de Cristo, a gente une as famílias, a gente não vai... Claro que tem gente que se aproveita, enche a cara, faz maluquice, mas aí eles não estão comemorando o Natal, eles estão comemorando simplesmente o feriado. Mas para nós cristãos, nós comemoramos isso, é a família, é o culto a Deus, né? A gente vai na igreja e vai fazer o culto. Então, tipo assim, não tem nada a ver com aquela festa que eles faziam antigamente, do ritual pagão, que os rituais eram diferentes, a cultura era diferente. Não tem nada a ver com aquilo. Uma festa totalmente diferente do que é comemorado hoje. Mata galinha preta para fazer celebração do Deus deles. A gente mata galinha preta para comer. Nem por isso eu paro de matar galinha. Na verdade, nem mato, eu já compro matando. Mas assim, acho que fica também assim, a própria Bíblia, quando a gente vai ver que os pastores, né, que os anjos anunciaram os pastores celebraram o nascimento de Jesus. Então os pastores na época celebraram o nascimento de Jesus. Os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Se a gente for parar e prestar atenção, até a estrela, né, a estrela que guiou lá os magos do Oriente, até então o universo celebrou o nascimento de Jesus, porque manifestou uma estrela brilhante. Os magos celebraram o nascimento de Jesus. Então tudo celebrou o nascimento de Jesus. Aí agora na minha vez eu não posso não. Eu não vou celebrar? Logo a gente tá mais no mosteiro, nós não vamos comemorar. A gente tem que lembrar dele. É isso daí. Então acho que agora a gente já pode ir para as considerações finais. Pode começar, Marcos. Então, as minhas considerações finais é que a gente, tipo, aquelas pessoas que não querem comemorar, tudo bem, a gente vai comemorar do mesmo jeito. E o que acontece? Quando nós formos comemorar o Natal, lembrar realmente daquele que nasceu, independente de ser 25, 22, outro mês, independente disso, comemorar a Jesus, ter um momento de adoração a Ele, lembrar realmente que Ele veio para nos dar vida.
e que ele veio para nascer o sol da justiça, aquela justiça que a gente tanto espera, aquela justiça que não é dos homens, aquela justiça que não falha. Então vamos comemorar realmente o nascimento de Jesus, independente de se antigamente existiam rituais pagãos. Não é isso que a gente está comemorando. Então vamos comemorar realmente o Natal, que é o nascimento de Cristo. Vamos viver o Natal. Vamos viver o Natal com a certeza de que um dia nasceu aquele que ia fazer a diferença na vida de todos nós. Amém. Bom, e eu olhando aqui, né? Ver se eu achava algum esboço que pudesse, né, me ajudar nesse podcast. E aí eu encontrei um que eu fiz, acho que no Natal do ano passado, o ano retrasado. E eu achei interessante, eu acho que isso eu devo ter tirado de algum lugar. Mas que eu gostei. Porque eu escrevi assim: o Eterno entrou na jornada do tempo. O conselheiro se tornou um bebê. O Deus forte se tornou uma frágil criança. O príncipe da paz nasceu no curral para ser o divino cordeiro que nos trouxe salvação. Então, nesse Natal, a gente deixe o Jesus, o Filho que se nos deu, que a gente deixe ele nascer em nossos corações mais uma vez, nos fazer lembrar do primeiro amor, e que a gente possa celebrar o nascimento dele, celebrar Jesus Cristo, que a gente espalhe o Espírito Santo, que é o Espírito do Natal, o verdadeiro Espírito do Natal, que a gente consiga espalhar ele por todas as pessoas, desejando boas festas, bom Natal, desejando um feliz ano novo, desejando que Jesus nasça no coração daquele que ainda não o conheceu. Bom, esse foi o nosso podcast sobre Natal. Fique na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o menino que se nos deu. Forte abraço, até o próximo podcast.